Olá, sejam todos muito bem-vindos a este grande movimento que te ensina a ter mais dinheiro para realizar o sonho da casa própria, do carro, da viagem com a família. Eu sou Jaqueline Fernandes. Nosso bate-papo de hoje, eu vou responder a pergunta que você deixou na caixinha de perguntas. E a pergunta que eu vou responder hoje, lembrando que todas as quintas-feiras, sempre que tiver perguntas, tá? Se você tiver alguma pergunta, vai lá, deixa no meu direct. Eu sempre abro caixinhas de perguntas, você também vai lá, pode deixar a tua pergunta sobre dinheiro, sobre como ter mais dinheiro. Então, hoje deixaram uma pergunta na caixinha de perguntas que é a seguinte: existe um segredo para ter mais dinheiro? Nessa correria que está o mundo hoje, a gente tende a buscar caminhos mais rápidos, segredos que nos fazem resolver o nosso problema. Mas ainda não se descobriu um caminho assim certeiro que garante que você vai chegar mais rápido ao objetivo. Seja ele qual for, tá? Seja qual for o seu objetivo, ainda não tem um caminho assim que você fala assim, eu vou por esse caminho mais rápido, que é a garantia de que eu vou chegar ao meu objetivo mais rápido. Isso é tão verdade que a gente tem vários exemplos. O GPS, né? Às vezes o GPS te dá um caminho mais rápido, né? Às vezes ele fala assim que tem uma rota alternativa para você, né, evitar o trânsito lento e tal. Tudo bem, você vai lá, né? Claro, você quer chegar mais rápido, você quer evitar toda aquela situação, aquele transtorno de trânsito lento. Aí você opta pela rota que o GPS te orientou. Só que vai que naquela nova rota um carro estraga no meio do caminho. O que acontece? Aquele caminho que parecia ser mais rápido deixa de ser mais rápido, né? Porque agora você está com um trânsito também mais lento, até conseguir tirar aquele carro que estragou para liberar o trânsito. Então, assim, não tem, até hoje não se tem assim um caminho assim certeiro que, olha, se você for por esse caminho, você vai chegar ao seu destino mais rápido, né? Então eu dei esse exemplo do GPS, que nem sempre, às vezes dá certo? Dá, mas pode ser que nessa nova rota tenha acontecido alguma coisa, às vezes até um acidente, e aí você vai ficar parado na estrada também. Outro exemplo, que esse exemplo é clássico, né? Fila. Quem nunca saiu de uma fila e passou para outra fila que tinha menos pessoas? E aí, para a fila que você passou que tinha menos pessoas, o que aconteceu? A fila simplesmente travou, parou, não andou para lugar nenhum. Isso dá um arrependimento, né? Tipo assim, né? Por que é que eu saí daquela fila? E aí ainda, às vezes, a gente fica tão frustrado, a gente se arrepende tanto de ter mudado de fila, que aí a gente resolve querer mudar para outra fila, e aí fica uma confusão que a gente não chega rápido ao caixa de jeito nenhum. Né? Às vezes ainda a gente faz isso, porque ficou transtornado porque mudou de fila e achando que ia ser mais rápido, e a fila simplesmente travou. E aí a gente acaba que fica meio perdido. Eu aprendi que na vida
a maior parte dos caminhos mais rápidos geralmente não me levam tão rápido assim ao meu destino. Ele tem uma aparência de ser mais rápido, mas na maioria eles não me levam. Por quê? Porque eu entendi que a vida... Eu entendi não, né? A vida não é linear, uma linha retinha assim, ó, que vai retinha, retinha, retinha. Não é. Se você entender que nada na natureza é linear e que tudo na natureza tem mudança, ó, nós temos as estações do ano, por exemplo, né? Não é linear. Tem a primavera, tem o verão, tem o outono, tem o inverno. E com essas estações eu tenho o quê? Um alto e um baixo, uma alta e uma baixa de temperatura. Você vê que não é linear. Meu Deus, e as batidas do nosso coração? As batidas do nosso coração, ela não é representada, não sei se você já fez exame do coração, ou já viu alguém, ou já viu em filme, quando tem alguém que está no hospital e está com aquelas máquinas fazendo aquele barulhinho, pip, pip, pip. Se você não fez esse exame, ou você já deve ter assistido o filme assim. E o que aparece naquela maquininha? Coração sobe, desce, sobe, desce. Não é uma linha, né, reta assim, não é linear, mesmo porque a hora que fica linear é porque a pessoa já está sem vida, não é verdade? Então assim, não é nada na natureza, nada na vida, em nós, não é linear. Tem os altos e baixos. O que eu quero te dizer com isso? Que se você continuar procurando uma linha reta, sem obstáculos nenhum na sua vida, tentando buscar caminhos mais curtos, você vai se frustrar, porque a sua expectativa não vai estar alinhada com a realidade. Então, quando você me pergunta se existe um segredo para ter mais dinheiro, você me leva a crer que você está buscando uma linha reta, sem curvas, sem altos e baixos para ter mais dinheiro. E nós já vimos que nada na natureza é uma linha reta. As árvores, por exemplo, tem época que tem folhas, tem épocas que as folhas caem, tem época que tem fruto, tem época que só tem flores. Essa compreensão de que a vida não é linear vai te ajudar a ter mais dinheiro. Entender que, assim como a natureza, existe o tempo do plantio, do cultivo, do cuidado com a plantação, para depois, em algum tempo, colher, assim também é na tua vida financeira. A lei da semeadura, ela é democrática, ela é para todos, não escapa ninguém, tá? A lei da semeadura para tudo, inclusive para a tua vida financeira. A lei da semeadura, ela é democrática. Ela funciona para mim que sou cacheada, para alguém que tem cabelo liso. Então, ela é bem democrática. Oi, Tininha, seja bem-vinda. Então, olha só, todos estamos debaixo da lei da semeadura. E o que é a lei da semeadura? Tudo o que o homem plantar, isso também ele colherá. Ou seja, não adianta plantar banana e querer colher uva, não é verdade? Então, se você plantou banana, inevitavelmente você vai colher banana. Esse é um dos princípios milenares poderosíssimo. Porque...
Oi, Tininha, saudade. Que bom tê-la aqui. Então, olha só, continuando nesse princípio da lei da semeadura, né? Ele é poderosíssimo porque ele serve para tudo na vida. Porque tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Está lá em Gálatas 6, 7. Eu gosto demais desse princípio, porque ele é a chave para você ter mais dinheiro. Então, assim, não existe segredo. Ou, pelo menos, eu desconheço um segredo para você ter mais dinheiro. E aqui fica o meu alerta para você, tá? Cuidado com as promessas de ganho fácil de dinheiro. Porque um outro princípio milenar diz: a riqueza que é fácil, a riqueza que vem fácil, ela é fácil de se perder. Então, quanto mais difícil para ganhar, mais você vai ter esse dinheiro. Está lá, esse provérbio milenário, né? Esse princípio milenar está em Provérbios 13, 11. Então, olha só. Esse princípio diz que o dinheiro que vem fácil, fácil você vai perder. E olha só, a internet está recheada de exemplos assim. Depois você dá um Google e vê quantas pessoas ganharam prêmios da Mega Sena, de reality show, de garimpo e perderam tudo em pouquíssimo tempo. Então, quando eu falo para as pessoas, para os meus alunos, gente, olha só, não é a questão de você ter mais dinheiro. Educação financeira não é questão de você ganhar mais. E olha só, eu estava orientando uma pessoa sobre educação financeira e é a prova, vou te dar a prova aqui agora. E aí só o esposo trabalhava. E ela falava assim para mim, e eu falava, ó, vamos organizar e tal, né, com o salário que vocês têm. E ela sempre falava, não, Jaque, não dá. Não dá porque a gente ganha pouco, não tem jeito, Jaque. E eu preciso de mais dinheiro. Muito bem. Ela começou a trabalhar, então ela teve mais dinheiro. Então, segundo essa teoria de que todo mundo fala que para organizar a vida financeira precisa de mais dinheiro, a dela, então, eu pensei, bom, vai resolver, né? Agora, para ela imaginava que precisava de mais dinheiro, pois ela começou a trabalhar, entrou mais dinheiro e você consegue imaginar o que aconteceu? Pois é, ela continuou com a desordem financeira. Então, olha só a importância desse entendimento, que é você saber todo o processo para você ter mais dinheiro, é você se organizar com o que você tem. Porque assim, ó, se você não conseguir se organizar no pouco que você tem, você não vai conseguir se organizar com mais dinheiro. Tem outro princípio milenar que diz assim, ó, que se nós formos fiéis no pouco, no muito Deus vai nos colocar. Então talvez, né, a gente às vezes não está tendo muito porque a gente não está conseguindo ser fiel naquele pouco, a gente não está conseguindo ser mordomos daquele... A gente não está conseguindo ser mordomo daquilo que Deus nos confiou. Se a gente entender que não é nosso o dinheiro, que é emprestado e que a gente vai ter que prestar contas disso, talvez a gente tenha mais esse cuidado.
e entender que nós estamos debaixo da lei da semeadura. E nós vamos ter que prestar contas disso. Então, ter esse entendimento vai fazer você avançar. Então, não tem segredo, tá? Não tem ganho fácil. Toma cuidado com essas promessas de ganho fácil, tá? Lembra que não tem segredo. O que se tem é a lei da semeadura. Se você quer ter mais dinheiro, você vai ter que plantar atitudes que te levarão a colher mais dinheiro. E que atitudes são essas? Bom, treinando as dicas que eu te dou aqui toda semana, que te ajudarão a ter mais dinheiro. Guarda esse princípio milenar. Tudo o que você plantar, isso também você colherá. Então, se você vê alguém hoje colhendo, por exemplo, né? Que às vezes tem gente que fala assim para mim: Jaque, mas eu também sou cristão, igual aquele outro irmão lá, e olha lá, ele tá viajando com a família, olha lá, ele tem um carro, olha lá, ele tem uma casa. Mas olha só, tudo o que você plantar, você vai colher. Essa pessoa está colhendo o que ela plantou lá atrás e que às vezes você não viu, porque às vezes a gente não vê, né, o plantio da pessoa, e é lá atrás mesmo, porque você não planta um pé de laranja hoje e amanhã você já está chupando a primeira laranja, não é verdade? Não é assim que funciona a lei da semeadura, do plantio. Então, o que eu aprendo com esse princípio milenar? Quanto mais cedo eu começar, mais cedo eu vou colher. Você quer ter mais dinheiro para você realizar o sonho da casa própria, do carro e da viagem com a família? Comece agora a plantar, né? Treinando as dicas que eu dou aqui. E pare com esse pensamento de que o ano já tá terminando, Jaque. E eu vou deixar esse negócio para o ano que vem. Mas fala aqui para mim. Quantos anos você já fez essa promessa e entra ano e sai ano e você não consegue tirar do papel, você não consegue se organizar financeiramente? Você tira suas férias e você acaba ficando em casa porque você não consegue realizar o sonho da viagem com a família. Então comece hoje. Por quê? Porque daqui a um ano, pensa bem, digamos que as tuas férias é agora em dezembro, e aí, de novo, você não vai conseguir tirar férias, porque não sobrou dinheiro, você não tem mais dinheiro para fazer essa viagem, para realizar esse sonho. Mas já pensou se você começar hoje a treinar as dicas que eu dou aqui, né? Fazer lista de compras, separar, categorizar os seus gastos. Todas essas dicas eu trago aqui para você toda semana. Imagina você começando isso hoje. Daqui a um ano vai chegar as suas férias do ano que vem e você vai estar realizando o teu sonho de viajar com a família. Olha que incrível isso. Existe uma frase que diz o seguinte: daqui a um ano você vai ter desejado ter começado hoje. Assim como você está hoje pensando assim, poxa, se eu tivesse começado há um ano atrás, hoje eu já estava programando a minha viagem com a minha família. Então olha que interessante a gente entender esses princípios e que eles nos ajudam a realmente ter mais dinheiro. Quando eu comecei a entender que esses princípios milenares, eles
nos ensinam como a gente organizar financeiramente, fiquei maravilhada. E aí eu comecei a ver que aquilo que as pessoas ensinam hoje de educação financeira, as escrituras já ensinaram há 3.000 anos. Então, e princípios que funcionam todo esse tempo, 3.000 anos. Então, olha que importante isso, tá? E eu não sei se você já teve a oportunidade de plantar alguma coisa na sua vida, né? Sei lá, plantou uma árvore, plantou alguma coisa. Você já plantou alguma coisa na sua vida? Já acompanhou todo o processo até a colheita? Né? É um processo de repetição. Tem que molhar a terra, tem que ver se não tem praga, tem que cuidar para o sol não queimar a plantação. Isso é verdade, que onde a gente está morando, a gente foi tentar plantar uma chicória e o sol aqui é forte e queimou a chicória. Ela estava brotando, começou a brotar linda, a gente ficou feliz da vida. E como a gente está tendo experiências agora com esse negócio de plantar, a gente não sabe, não imaginou, né, que o sol ia queimar, mas queimou. Então aí a gente já entendeu que precisa ter uma sombra ali, né, para essa chicória crescer, né? Porque simplesmente queimou todinha, ficou pretinha a coitadinha da chicória. Então é todo um processo e é um processo de repetição. Você tem que ficar ali olhando para ver se não tem praga, se a terra está muito seca, se choveu, se não choveu, você vai ter que molhar. Então, assim também é para você ter mais dinheiro para realizar o sonho da casa própria, do carro e da viagem com a família. Então, é esse processo também. Então, a gente ter esse entendimento, a gente vai parar de ficar correndo atrás de segredos para se ter mais dinheiro. E aí você já vai sair, né, desse vídeo sabendo que não tem segredo. O que tem é a lei da semeadura. E que quanto antes você começar a plantar, né, na tua vida financeira, mais cedo você vai colher. E o que você quer colher? Né? Para uns é a casa própria, para outros é o carro, para outros é a viagem com a família. Então, a gente ter esse entendimento que não existe segredo e que existe a lei da semeadura, isso vai te fazer avançar. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que plantar, que existe um processo, existe um passo a passo e aqui toda semana eu te dou dicas de como você fazer isso, né? De como você ter mais dinheiro, de como você se organizar. Então você vai ter ali, ó, um passo. Primeiro você vai ter que plantar essa semente. Como é que vai ser esse plantio dessa semente, né? Então a semente tem que, primeiro, essa semente, o que seria a semente aos meus olhos para você ter mais dinheiro para realizar o sonho da tua casa, do teu carro, da tua viagem com a família. Primeiro é você plantar essa semente dentro do teu coração, você entender que, né, ela precisa estar num solo fértil no teu coração, para você aprender como é que é todo esse processo. Porque lançar uma semente no asfalto, ela não vai prosperar. Então, primeira coisa é você estar de coração aberto para você aprender como é que é esse plantio na tua vida financeira. E aí eu te convido para estar comigo toda semana aqui. Eu sempre trago
assuntos, dicas para você ter mais dinheiro para realizar o sonho da casa, do carro e da tua viagem com a família. Então, estar todos os dias aqui, se comprometer. A gente fala assim, já que eu queria tanto assistir as suas lives, mas eu não tenho tempo. Olha só, tempo é questão de prioridade. Então, se ter mais dinheiro não é prioridade para você, realmente você não vai conseguir separar esse tempo para você estar aqui comigo todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 21 horas, horário de Brasília. Agora, se é prioridade para você ter mais dinheiro, para você realizar o sonho, seu sonho aí da casa própria, do carro, da viagem com a família, anota os dias que você tem que estar aqui comprometido comigo e com você, aprendendo como é que você vai ter mais dinheiro. Muitas vezes tem gente que fala assim para mim, Jaque, mas isso eu já sei, você já repetiu várias vezes. Olha só. E aqui eu quero que você guarde uma coisa. O teu cérebro, ele só entende uma coisa como importante quando você repete. Quando você repete até dar certo. Seu cérebro, se você falar assim, aquele conteúdo que a Jaque traz, ele é legal. Só que se você não revisitar esse conteúdo, se você não ficar repetindo aquilo, o teu cérebro, sabe o que ele faz? Ele simplesmente descarta aquela informação. Então, por isso que muitas vezes você começa um projeto na tua vida de organização financeira e você desiste. Por quê? Porque você só assiste a uma aula um dia. Você só treina a dica um dia. Só uma vez o teu cérebro descarta, ele não entende aquilo como importante, você sabia? O nosso cérebro entende algo como importante se você repetir, e não é nenhuma, e não é nem duas, e não é nem 3 vezes, são várias vezes. E a prova disso é que você não esquece a senha do teu cartão de banco. Ou talvez não esquece o número do seu RG, não esquece o número do seu CPF. Por quê? Porque você repete, várias vezes. Tudo que a gente vai fazer, inscrição, qualquer coisa, pede o nosso RG ou o nosso CPF. Agora, talvez a carteira de habilitação você não sabe. Eu não sei o número da minha carteira de habilitação, porque ninguém pede o número da carteira de habilitação, Mas RG e CPF sempre, e aí a gente acaba guardando esse número. Por quê? Porque a gente repetiu até dar certo sem pausa, tá? Isso é mais importante. Repetiu sem pausa. Por quê? Porque quando você pausar e não repetir mais, o cérebro vai descartar de novo. Isso é tão verdade, a prova disso é que alguns cartões de banco atrás, eu não me lembro mais o número da senha. Você se lembra? De uns 3 cartões atrás? Então, se a gente começar a entender como é que funciona o mecanismo da nossa mente, vai ficando tudo mais fácil. Você vai encaixando os entendimentos, sabe? É como se fosse um quebra-cabeça. Você fala, então se a minha mente entende repetição,
Então agora eu vou estar ligado toda semana nas lives da Jaque. Por quê? Porque isso é prioridade para mim. E aí, para isso entrar no meu sangue, eu tenho que repetir até dar certo. Então, olha só. Nosso tema de hoje, pergunta respondida. Tem algum segredo para ter mais dinheiro? Até hoje, eu não conheci nenhum segredo. O que eu conheci é a lei da semeadura. Tudo o que você plantar e eu plantar, nós vamos colher. E aí a pergunta é: o que você quer colher na tua vida financeira? Ainda este ano. Você quer ter mais dinheiro? Então, treine as dicas que eu dou aqui. Repete até dar certo. E aí, continua comigo aqui toda a semana, todas as terças, quartas e quintas-feiras, 21 horas horário de Brasília. Eu estou aqui com você, trazendo dicas para te ajudar a ter mais dinheiro, para realizar o sonho da casa própria, do carro e da viagem com a família. Então, quanto mais cedo você começar o plantio na tua vida financeira para você ter mais dinheiro, mais cedo você vai colher. Então essa é a dica de hoje. Comece agora. Lembre-se, daqui a um ano você vai ter desejado começar hoje. Então esse foi o nosso bate-papo de hoje. E eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe nessa tua jornada em ter mais dinheiro.